E agora, Yuri Pita, é hora de mais uma entrevista aqui no CNN 360. A gente vai conversar com o senador Carlos Portinho, do PL, que é líder do partido lá no Senado, para entender, então, quais serão as ações da oposição diante da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigada por essa entrevista. A oposição anunciou, que vai obstruir a pauta do Congresso até que Hugo Mota, Davi Alcolumbre sentem para discutir a anistia, né? Gostaria de saber como estão sendo essas tentativas de diálogo. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, chegou a responder vocês, porque ele estava meio sumido, né? Segundo a apuração aqui do Bastidores CNN. Exatamente. Nós estamos obstruindo não só a pauta, estamos obstruindo fisicamente o plenário do Senado Federal. Somos muitos, estamos nos revezando desde as 11 da manhã. Eu vou rapidinho ao Rio e volto, continuo nesse revezamento com meus pares. E hoje, ao que tudo indica, a sessão vai cair, porque o que nós queremos, e é função do parlamento, é o diálogo, né? A gente procura, o senador Alcolumbre, o Brasil vive um momento muito dramático em todos os sentidos, nas suas relações exteriores, nas suas relações institucionais, uma grave crise institucional, e o Congresso Nacional não pode se ausentar dessa discussão. E é uma casa de pares. A gente conversa com as nossas diferenças dentro do Senado Federal. Há 15 dias, o líder Rogério Marinho tenta a agenda com o senador presidente Davi Alcolumbre e não consegue. Por isso, ocupamos o Senado Federal, como foi feito na Câmara dos Deputados, e queremos uma reunião de todos nós, e reunimos vários partidos, tá? Tem PSD, tem MDB, tem PP, tem Republicanos, tem PL. E quero dizer, Pedro, desculpa, estava assistindo aí, desculpa discordar. Estamos apenas 2 assinaturas para obter a maioria das 41 necessárias para pressionar ainda mais o presidente Davi Alcolumbre para a abertura do impeachment de Alexandre de Moraes. As nossas pautas são a anistia já, o impeachment de Alexandre de Moraes, a abertura do processo, é necessário para que haja exatamente diálogo, para que a gente chame todo mundo para arrefecer e conversar, e, se for o caso, avançar no impeachment, porque teremos as 41 assinaturas. No domingo, eu disse em Copacabana que faltavam 6. Só hoje, né, avançamos, chegamos a 39 apoiamentos explícitos de senadores ao impeachment de Alexandre de Moraes. Faltam 2 assinaturas, temos aonde buscar e vamos vencer. A outra pauta é a aprovação do fim do foro privilegiado, que é uma pauta da sociedade. Desde o início da minha primeira legislatura, essa é pauta no Senado Federal. E ela vem de fora, ela vem da sociedade. Ninguém aguenta mais privilégio. E é o fim do foro. Anistia, impeachment e fim do foro. Essas pautas precisam ser dialogadas com o presidente Davi Alcolumbre. Não dá para se votar. Senador, vou pedir para o Pedro Venceslau já entrar aqui na conversa, então. Já foi mencionado, o senhor já falou com ele, então pedir para o Pedro Venceslau colocar a pergunta aqui. Olha, senador, independente das assinaturas, também aconteceu isso com a anistia na Câmara. A palavra final é do presidente da Casa. Qual que é, até onde vai esse movimento caso Davi Alcolumbre não aceite pautar o impeachment de Alexandre de Moraes? O que parece ser esse o movimento dele até o momento? E o que prevê o regimento da Casa em casos extremos de uma ocupação como essa? Isso pode acabar gerando algum tipo de conflito com a Polícia Legislativa, por exemplo, alguma decisão para desobstruir o lugar, ou está previsto no regimento que é possível, que se pode fazer esse tipo de obstrução, de sentar ali e ocupar o espaço físico do Senado? Acho que não tem mais volta, e o pedido é legítimo. Né, conversar, discutir, isso é a função do parlamento. Não pode o presidente da Casa se furtar mais de 15 dias, já atendeu o líder da oposição, o líder do partido, e todos esses que querem discutir o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós chegamos a 39 assinaturas, chegaremos às 41, faltam 2 apenas. Sempre falei que nunca estivemos tão próximos disso, e é verdade. Né? E esse pedido de impeachment, quem viveu o impeachment do Collor? Quem viveu o impeachment da Dilma? Quem esperava que Eduardo Cunha iria abrir o impeachment da Dilma? O processo de impeachment, ele é um processo de maturação e de conscientização. E cada vez que o ministro Alexandre de Moraes extrapola as 4 linhas da Constituição, como no caso, por exemplo,
desrespeitando as prerrogativas parlamentares, e não foi uma, não foi duas, diversas vezes recentemente com o Marcos Duval, um senador de tornozeleira que não tem nem denúncia. Ele está sendo investigado e não é por roubo, corrupção, por assassinato, é por crime de opinião, aonde já se viu isso num país democrático. Ele, sem ser denunciado, sem ter denúncia aceita, ele está com uma tornozeleira. E vocês, todos nós, não sabemos nem quais são as acusações, que o processo, ainda por cima, é sigiloso. Isso não é digno de uma democracia. É lógico que há um desequilíbrio entre os poderes e é papel do senhor Davi Alcolumbre e do senhor Hugo Mota conversarem com seus pares e encontrarem um caminho para arrefecer, para que a gente possa voltar a uma normalidade democrática, para que o Senado não seja esmagado, como tem sido, pelo Poder Judiciário. No caso do IOF, não é nenhuma discussão política, a discussão é técnica. Foi esmagado por uma decisão de um único ministro. Isso é inadmissível numa democracia. A imprensa censurada. A imprensa podia fazer entrevista com o Bolsonaro, mas tinha trechos que ela não podia divulgar. Onde já se viu isso, gente? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, democracia, representatividade e diálogo são fundamentais para voltar ao equilíbrio e à harmonia entre os poderes. E a abertura do processo do impeachment é um passo nesse sentido, estamos muito próximos. Senador, deixa eu colocar uma questão, ouvindo, né, diante deste trabalho da oposição. Na semana passada, nós entrevistamos aqui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à iminência de aplicação do tarifaço de Donald Trump, antes que fosse confirmado quais setores seriam impactados ou não. E ele disse que, sim, uma boa parte do que o governo ainda precisa apresentar, ainda não apresentou, mas que pretende apresentar como medidas para evitar maiores problemas na nossa economia frente ao tarifaço, vão depender de aprovação no Congresso. E ele diz que não acredita em problemas. Neste atual contexto, não estava no radar a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a reação que está ocorrendo agora por parte da oposição. Esta obstrução que a oposição está fazendo envolve toda e qualquer pauta, incluindo eventuais medidas que possam atuar na economia brasileira diante do tarifaço, ou pode-se abrir uma exceção nesse sentido, inclusive como gesto de boa vontade com o país, para que as demandas da oposição colocadas aí no pacote da paz tenham maior capacidade de avanços na cúpula das duas casas? Hoje, amanhã não tem outra alternativa. Na minha opinião, não terá também. Eu acho que agora é hora do país se posicionar. A gente tem uma crise institucional muito grave e o parlamento é fundamental para estancar essa crise. Para isso, o presidente Davi Alcolumbre tem que sentar com todos os senadores e com aqueles que estão assinando o apoio ao processo de impeachment de Alexandre de Moraes, para a gente entender que caminhos a gente pode tomar. Porque nós temos pautas e as nossas pautas foram jogadas de escanteio já há algum tempo. Agora eu acho que não tem mais tempo e não tem mais volta. É tudo ou nada. Na minha opinião, isso tem que ser. Essa semana será, não tenho dúvida. Não adianta ficar pior a imagem se botar a polícia para dar porrada em um senador no Senado, em um deputado. Será uma imagem ainda pior, e pior ainda o que hoje se ensaiou e não se conseguiu até o momento. Seria transferir a sessão do plenário para os corredores ou para um campo de várzea qualquer. Isso só mostraria o rebaixamento do Senado, que já é esmagado pelo Judiciário. O presidente Davi ele não pode perder o plenário do Senado, porque senão nem ele, nem o governo vão avançar com pauta alguma no Congresso Nacional. Nós conversamos com o senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado, senador pelo estado do Rio de Janeiro, está com o horário marcado, vamos cumprir nosso compromisso aqui para não atrasar o voo. Senador, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, toda a audiência da CNN. Pedro, um forte abraço. É raro discordar, mas dessa vez eu tive. O processo de impeachment vai andar, falta pouco. Obrigado mais uma vez ao senador Carlos Portinho.